Descendentes 4 nos deixou com um gosto de quero mais na boca. E obviamente que a gente já falou aqui nesse canal sobre várias teorias, agora a gente vai falar o que esperar de Descendentes 5. O que eu gosto de apelidar como a queda de copas. Como eu acho que já tá bem estabelecido, eu não preciso ficar falando, a Cinderela é a verdadeira vilã de todo esse rolê. Isso porque não ela é má, mas é porque foi ela quem deixou a Rainha Vermelha má. E isso é bem explícito pelo fato de que nenhum vilão conseguiria abrir aquele livro e fazer aquela pegadinha dita de forma cruel pela própria Rainha de Copas. Agora, o grande motivo que talvez seja revelado para nós no próximo filme é por que a Cinderela fez isso. E muito se diz e especula porque ela não gosta da realeza, ela tem um asco, ela realmente tem uma coisa contra pessoas ricas. Ou privilegiadas, você pode falar do jeito que você quiser. Mas talvez o verdadeiro motivo disso ter acontecido seja algo muito mais egoísta, mas ao mesmo tempo honesto. Talvez o verdadeiro motivo da Cinderela ter feito aquela pegadinha com a Bridget era porque ela tinha medo de perder a melhor amiga, ou a única amiga dela. Se você parar pra pensar, a Cinderela não tinha amigos, ela voltava todo dia pra casa pra poder limpar a casa, e a única pessoa que falava com ela que era realmente amiga dela era a Bridget. Por mais que tenha aquela cena que ela fala tipo, mas acontece. Outro motivo também que a Cinderela poderia ter feito isso é pelo fato dela não aprovar a Bridget comprando a amizade dos outros. Isso porque a Bridget deixa bem claro que ela estava tentando tornar todo mundo seu amigo, fazendo docinhos e sendo legal. E talvez isso seja um pouco mais explorado no próximo filme de Descendentes 5, justamente porque eles precisam dar uma motivação para a Cinderela ter feito aquilo. Uma vez que se a Cinderela fez aquilo, ela tem que ter uma boa motivação para justificar o seu ato e também para que a gente não odeie a personagem, já que a Disney não vai querer transformar uma das suas personagens mais emblemáticas e a preferida do Walt Disney, diga-se de passagem. Sabe aquele castelo do Disney? Então, ele é o castelo da Cinderela. Ela era a princesa favorita do criador de todo o universo da Disney. Então eles vão ter que dar uma justificativa boa e construir uma boa narrativa para que a gente não a odeie. Talvez a Cinderela de fato tenha cometido um ato que ela não sabia as proporções que ele tomaria no futuro, ou quais seriam as consequências. Você acredita que a Cinderela era tão ingênua a ponto de não saber sobre isso? E é basicamente confirmado que ela é vilã justamente porque quem salvou a Cinderela foi a filha dela mesma. E você pode ver nesse meu outro vídeo aqui que eu explico exatamente como isso aconteceu. Agora, uma coisa meio estranha que eu fiquei pensando bastante, e aqui já é uma teoria, uma suposição, é que enquanto todo mundo tá lutando lá na sala do Merlin, a Cinderela estava ali o tempo todo observando tudo. Isso porque, na história original, sem a interferência da Red e também da filha da Cinderela, os vilões iriam ali de qualquer jeito, e eles não iriam conseguir abrir aquele livro. De fato, eles não sabiam que eles não podiam abrir aquele livro. A Bridget sabia. Então, para impedir que eles abrissem o livro, provavelmente a Cinderela também estava naquele local o tempo inteiro, no mesmo momento. E ela, a hora que viu eles tentando abrir o livro, deve ter falado, não abram, vocês vão cair no feitiço. E com isso, ela mesma que deve ter aberto o livro para os vilões. Então, quando estava tendo toda aquela luta de espadas, de feitiços e tudo mais, provavelmente a Cinderela estava escondida em algum local ali da sala, ou ali perto da sala, observando tudo o que estava acontecendo. E como as duas filhas foram lá, as duas descendentes foram lá para tentar resolver o problema, a Cinderela simplesmente se escondeu em vez de aparecer para ele. E obviamente que tudo isso ia causar um grande problema na malha do tempo. Provavelmente eles ficaram muitos e muitos anos ali sendo convertidos a terem uma boa postura. O que pode ter feito com que nem a Mal, nem o Ben e nenhum dos outros vilões tenham sido criados como vilões. Provavelmente a Malévola, o Hades e inclusive a própria tia da Uma, né, que é a Uliana, eles devem simplesmente ter se tornado bons no futuro. O que faz com que toda a história original de Descendentes não exista, uma vez que se todos foram bons, não existe a Ilha dos Perdidos. E se não tem a Ilha dos Perdidos, toda a história foi apagada. O que leva a uma coisa muito importante que deve ser dita e que ficou meio camuflada ali no final, porque o final foi tão rápido, mas tão rápido que nem deu pra gente ver muita coisa. Eu mesmo tive que rever tipo umas 4 vezes esse final pra ter uma noção do que tava acontecendo ali. Todo final de filme de Descendentes, como vocês sabem, tem aquele famoso, aquela emblemática finalização. Você não acha que a história acabou, não é mesmo? Mas a verdade é que em toda a finalização, o vilão ou a pessoa que fala que essa história não acabou, ele está ciente do que ele fala. Não é algo avulso na história, é realmente um pensamento do personagem do universo de Descendentes. E a Uma não só sabia o que tinha acontecido, como ela também deu uma risada meio estranha e o filme foi finalizado com um trovão.
O que nos indica que provavelmente a Uma pode ser uma das vilões do próximo filme, se não a vilã, ou que pelo menos ela vai ser um tipo de anciã no próximo filme que vai guiar toda a história, de alguma maneira. Isso porque ela sabia que tinha sido mexido na Máquina do Tempo, e ela tava com um ar meio diferente, talvez. Ainda mais se a gente pensar que a Uliana é tia da Uma. Então, muito supostamente, a Uma pode ter querer se vingar porque a Uliana se tornou boa. Lembrando que a Úrsula, que era irmã mais velha da Uliana, ela já era má. Então, ela não teria se metido nesse meio. Nada teria sido alterado na história da Úrsula. O que vai para o segundo ponto desse final, que mostra que talvez não tenhamos só um vilão na história. Pode ser que em Descendentes 5, a própria Cinderela seja uma das vilãs dessa continuação. Ou dessa finalização, porque caso vocês não saibam, foram pedidos 2 filmes de Descendentes, né, para continuar a expandir esse universo. E os 2 filmes já foram contratados, os 2 filmes já foram pagos, e provavelmente só vai ter esses 2 filmes, que é a Ascensão da Copa e provavelmente uma Queda de Copas, como eu tô gostando de apelidar. E por que que eu digo que a própria Cinderela pode ser a vilã? Primeiro porque ela não tem nenhum destaque no final. Ela só aparece ali de relance, e ela literalmente olha com um semblante meio diferente, um semblante mais firme. Ela não tá com aquela cara de bondade, de aberta, ela tá com uma cara de ser uma rainha, uma imperatriz, ou mais precisamente, uma ditadora. Então sim, no final, a gente pode ter em Descendentes 5 a Cinderela como a verdadeira vilã, junto com a Uma. E ainda a grande possibilidade é que 2 dos Descendentes originais voltem para a franquia, né? A Sofia Carson e o Bubu também falaram que estão abertos a voltar para essa franquia. Além do que eu já falei, obviamente, que o ator que faz o Hades também estava cotado para voltar. Além de alguns outros personagens que foram usados para fazer toda a propaganda do filme e que não foram utilizados e que eu nem entendi por que eles foram usados para a divulgação do filme. Seria da história de Enrolados e também a Fera Nova. Sim, vocês lembram? Muito possivelmente o próximo filme já deve estar em produção, ou se ele já não teve cenas gravadas dele, porque muito provavelmente, como foram 2 filmes que foram contratados para ser feitos, eles já devem ter gravado algumas cenas para o próximo. Mas essas são minhas versões. Você realmente acha que a Uma e a Cinderela vão se tornar as grandes vilões do próximo filme? Que talvez nenhuma da história inicial da Ilha dos Perdidos tenha acontecido de fato? Será que elas vão ter que consertar tudo isso? E como que elas vão consertar tudo isso? Porque caso você não lembre, a Red só tem o poder daquele relógio que é a Máquina do Tempo justamente porque a mãe dela é uma tirana. Se a mãe dela não é mais uma tirana, muito provavelmente a hora que ela volta, também esse relógio some e ela fica sem acesso a poder voltar no tempo para consertar as coisas. O que dá a entender que primeiro, elas vão ter que tentar achar uma maneira de voltar, muito provavelmente porque ela não vai ter mais acesso àquela máquina do tempo que é o relógio, que elas vão ter que entender o que aconteceu, porque provavelmente os vilões se tornaram mocinhos e os mocinhos se tornaram vilões. E isso muda completamente a história, deixando com que apenas as 2 filhas, tanto da Cinderela quanto da Rainha de Copas, são as únicas que possuem 2 lados, um lado bom e um lado ruim. Deixando claro que elas vão ter que lidar com o que é certo e o que é errado de uma maneira que elas entrem no meio de todo esse universo, que é a bondade e a maldade humana. Além de que provavelmente a gente vai ter o Chapeleiro Maluco e a Alice tendo muito mais destaque nesse local. Isso porque a história é da Alice no País das Maravilhas, e ela nem sequer apareceu, coitada, mal foi citada. E o Chapeleiro Maluco também, como todos sabem, é insano, então ele também pode ser um dos vilões. O que leva à última teoria sobre Descendentes 5, que é: nós não vamos ter um grande vilão, mas sim alguns grandes vilões. Pode ser a Cinderela, a Uma, o Chapeleiro Maluco e até a própria Alice, todos juntos fazendo uma luta entre eles ou entre os mocinhos que antes eram os vilões. Mas o que você acha de toda essa teoria, de todas essas coisas que eu falei? Acha que eu tô viajando? Acha que faz sentido? E fala aqui embaixo o que você tá esperando para Descendentes 5. E não se esquece de se inscrever no canal e curtir. Até a próxima!